Quais as causas da obesidade? Bom, basicamente a obesidade, o excesso de peso, a gente pode resumir numa equação relativamente simples, tá? Se você ingere tanta energia quanto você gasta, ou seja, você fica do 0 a 0, você mantém o peso. O ganho de peso acontece quando você ingere mais quantidade de energia do que você gasta. Então, se você ingere uma quantidade, sei lá, vamos botar 2.000 calorias, que é a maneira de medir, e gasta 1.000 calorias vão se transformar em gordura. Esse é o mecanismo básico, tá? Se vai chegar à obesidade ou apenas excesso de peso, vai depender de quanto é esse desbalanço entre o que você ingere, o que você gasta e o tempo que isso dura, tá? Quanto mais tempo você ficar com excesso de ingesta calórica em relação ao gasto calórico, mais você vai ganhando peso, até atingir aquilo que se conceitou de chamar de obesidade, que é quando o chamado índice de massa corpórea ultrapassa o valor de 30. Como é que é isso? Você divide o peso pela altura ao quadrado. Tá? Peso dividido por altura ao quadrado, quando esse valor é maior que 30, você classifica isso como obesidade. Mas o mecanismo vai ser sempre um excesso de ingesta em relação a um gasto que é menor. Gasto, ingesta. Essa diferença aqui vai virar gordura. Quais são as doenças decorrentes da obesidade? Olha, a obesidade é uma catástrofe. A obesidade mesmo, ela vai dar repercussões principalmente sobre o aparelho circulatório, tá? Uma coisa extremamente grave é que a obesidade está intimamente ligada ao diabetes, tá? 80%, se não me engano, dos diabéticos tipo 2, ou seja, aquele que aparece no adulto, são pacientes obesos. Aí você junta duas coisas, tá? A obesidade junto com o diabetes, eles são um flagelo do sistema circulatório. Então, a incidência de doenças vasculares, infarto, angina, acidente vascular cerebral, né, que são os derrames, doenças das artérias periféricas, todos eles sofrem influência do excesso de peso e frequentemente, muito frequentemente, a obesidade acaba levando ao diabetes. Tanto que já costuma se usar o termo diabesidade. Diabetes com obesidade, diabesidade. É quase que infalível que um obeso importante, né? Conforme você vai subindo, em vez de índice de massa corpórea de 30, 35, 40, que é acima de 40 chamada de obesidade mórbida, você aumenta a sua chance de desenvolver diabetes, e aí o flagelo é duplo. Todo o seu sistema circulatório sofre, seus rins, seu olho, seu coração, o seu cérebro, tá? Então as doenças mortais, como acidente vascular cerebral, infarto, por exemplo, são diretamente ligadas a essas doenças. Que tipo de ajuda a pessoa obesa deve procurar? Não, ajuda médica. Basicamente, são 4 situações, né? Alimentação, exercício, suporte psicoterápico, que existe um componente emocional de ansiedade por trás, e às vezes medicamentoso. Ficaria melhor tratado no que a gente chama de equipe multidisciplinar, onde entraria o médico, uma nutricionista, um profissional de educação física, por exemplo, para orientar o aumento de gasto energético e, eventualmente, abordagem medicamentosa, que aí o médico vai fazer nos casos devidos. Quem engorda mais fácil e quem tem maior dificuldade para perder peso? Os homens ou as mulheres? Olha, as mulheres, isso aí até eu não tenho esse número exato não, mas as mulheres ela tem uma questão que ela tem menos massa muscular. Então o metabolismo dela, o gasto energético da mulher já é um pouco menor que o homem, pelo simples fato de que ela tem menos músculo, tá? Mas sob condições propícias de excesso de oferta de alimento com baixo gasto de energia, fica igual.
igual. Não vejo uma grande predominância no dia a dia, não. As mulheres, de repente, aquelas que tendem a ter aquela ocupação mais clássica de donas de casa, por exemplo, elas vão tender a ter uma vida menos ativa fisicamente, então isso poderia facilitar. É uma combinação de coisas, excesso de alimentação com gasto deficiente, tá? Mas todos os dois que estiverem vivenciando uma condição, porque a obesidade tem de uma interação entre uma tendência e o ambiente. Você pode ter uma tendência a ser obeso, mas se o ambiente que você cresce, você é criado, não for favorável, você não desenvolve isso. Então vai depender também da interação com o ambiente. Quando o tratamento medicamentoso está indicado? Pois é, o tratamento medicamentoso está indicado quando falham todas as outras tentativas, né? Dieta, exercício, modificação comportamental, suporte psicoterápico, tá? Atualmente, as drogas mais seguras para se usar no controle da obesidade, a sibutramina e o xenical, citando o nome comercial, são válidos para usar. De modo geral, você reserva o tratamento medicamentoso quando você tem, além da obesidade, o que a gente chama de comorbidade. O cara é obeso e é hipertenso, ele é obeso e é diabético, ele é obeso e já teve um infarto, ele é obeso e já teve um AVC. Quanto pior o conjunto, né, obesidade associada a outras complicações, isso justifica uma intervenção terapêutica, tá? Desde que bem indicada. Cabe citar que, em termos de medicamentos, hoje em dia a gente tem a preferência para ficar com medicamentos como sibutramina e o xenical, tá? Porque aqueles mais tradicionais, antigos, as anfetaminas, são muito problemáticos, tá? Tendem a ter resultados ruins no curto prazo. Mas quando você é um somatório, quando você justifica que o indivíduo precisa de suporte medicamentoso, onde além da obesidade, quem tem toda essa repercussão, ele já tem as repercussões. Ele sofre de dores na coluna, ele tem varizes importantes, ele tem já um diabetes. Esse diabetes já está começando a afetar a função renal. Quanto mais complexo, quanto mais complicações surgiram da obesidade, mais se justifica uma abordagem medicamentosa. Qual a sua impressão sobre drogas usadas nos tratamentos contra a obesidade? Pois é, eu tenho uma vivência pessoal sobre isso. A questão das drogas derivadas das anfetaminas, principalmente a dietilpropiona ou anfepramona, o mazindol, o fimproporex, são drogas derivadas de anfetaminas, tem um problema muito sério. Você vai desenvolvendo tolerância cada vez mais, ou seja, você vai precisando de doses cada vez maiores para você conseguir o mesmo efeito, até que aquilo cai por terra, você desiste porque nada mais funciona e geralmente é um efeito rebote. O ganho de peso após a interrupção desse tipo de drogas é muito ruim. Geralmente você ganha muito mais peso do que tinha antes. As drogas que são mais seguras, né, por exemplo, a sibutramina tem trabalhos de acompanhamento durante 2 anos, que as pessoas que usaram sibutramina durante 2 anos mantiveram o peso perdido. Então, em termos de medicamentos, seria mais seguro usar sibutramina ou orlistat, né, que eu lembrei agora o nome da substância do xenical, que inibe a absorção de gorduras. São drogas seguras para uso a longo prazo, porque a obesidade é vista como uma doença crônica. Então você prefere usar as medicações que possam ser usadas a longo prazo e que os trabalhos tenham mostrado que a longo prazo elas proporcionam algum resultado. Eu diria que ficariam basicamente na sibutramina e no orlistat, e tem algumas medicações que, apesar de serem criadas com outra finalidade, descobriu-se que elas têm efeito sobre ajudar no controle de peso, como por exemplo topiramato. Topiramato é um anticonvulsivante, tá? Mas descobriu-se uma quantidade importante de pessoas que tomavam topiramato também perdiam peso,
Então é o que a gente chama de indicação off-label. Não consta na bula, mas é válido tentar, porque um número expressivo de pessoas perdem peso usando o topiramato. A bupropiona, que é um antidepressivo, ele é primariamente um antidepressivo, mas pessoas, dependendo do perfil, né, de abuso de alimento, a bupropiona pode ter um efeito favorável em termos de peso, tá? Então você tem que ver o perfil do paciente, é uma coisa muito individualizada, tá? Eu ficaria com essas 4 drogas por enquanto. Como você acha que o problema da obesidade vai ser resolvido no futuro? Pois é, o problema é que o próprio meio ambiente ele é altamente obesogênico. A civilização evoluiu para uma situação de grande economia de energia, tá? Você tem uma oferta de alimentos, tá? Depois você pode até colocar a foto do tamanho das porções dos alimentos e condições para que o ser humano gaste cada vez menos energia. Hoje você tem escada rolante, você tem elevador, você tem um carro que tem o vidro elétrico, você só aperta o botãozinho para ele ligar, o volante levinho, porque ele é uma direção assistida, você tem telefone sem fio, você tem celular, você não precisa levantar de onde você está para nem ligar, nem desligar a TV, nem para desligar o ar-condicionado. O que houve é uma sociedade que primou pela economia energética. Isso parece irreversível, tá? Para o futuro, difícil reverter isso não tem volta, tá? Para o futuro eu só vejo alguma coisa do tipo modificação de hábitos, conscientização e as pessoas compensarem, né, esse fato. Por exemplo, eu lembro de um número: você tem uma extensão ou um telefone sem fio em casa, você economiza energia para engordar 1 quilo por ano, tá? E por aí afora, o que acontece é que nós temos controle remoto para tudo, nós podemos fazer quase tudo sentados ou deitados, né? O carro você não precisa nem mais enfiar a chave e abrir a porta, você aperta o botãozinho e a porta já se abre. Alguns carros estacionam sozinhos. O gasto energético das pessoas diminuiu muito com essas comodidades. Isso não tem volta, tá? Eu não sei se existe alguma coisa em andamento em termos de modificação genética, tá? Né? Que possa modificar a tendência das pessoas. Até porque não basta a genética, você tem que ter a genética e o meio ambiente. Se você pegar um gêmeo, né, filho de pais obesos, separar um gêmeo para cá, outro para lá, você levar para ser criado lá no Tibete, num templo Shaolin, treinando Kung Fu, ele não vai engordar, porque as condições do ambiente não são propícias, tá? Então, para o futuro, modificação comportamental, conscientização, e a indústria alimentícia trabalha extremamente a favor da obesidade. Os alimentos são cada vez mais palatáveis, mais gostosos, mais prazerosos de serem ingeridos. Não creio que a indústria alimentícia vai voltar atrás, porque existe um prazer em comer. Esse prazer que entra no problema, tá? Quando você come, você se sente feliz. E a tendência do ser humano é querer sentir-se feliz, tá? Então os alimentos são compostos, existe uma proporção de açúcar, gordura e sal, por incrível que pareça, destinado a criar uma palatabilidade, ou seja, uma sensação de prazer, tá? Que gera uma vontade de repetir aquele alimento, tá? Isso é explorado, tá? Então, só o dia que a indústria alimentar abrir um pouco dos seus lucros e parar de criar alimentos tão viciantes, né, a não ser que uma legislação venha surgir e que proíba isso, eu não vejo grande perspectiva do futuro, não.